Olá, seja bem-vindo ao projeto semestral da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, ministrada pelo professor Renato Cantão. Eu sou Luiz Miguel e faço parte do grupo juntamente com Bernardo Camargo, Gabriel de Paula, Lucas Ocaso e Vitor Pratali. Inicialmente, nos foi imposto o projeto de uma casa na qual haviam alguns pontos faltantes. Logo após, foram impostos 6 blocos para que, utilizando a geometria analítica, nós conseguíssemos achar esses pontos faltantes. Vamos então aos blocos. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou explicar o bloco 1 do projeto da casa. Esse bloco 1 ele é dividido em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A, nós temos que calcular a altura C do ponto I. Para isso, nós construímos um triângulo com os pontos I, G e H. Assim, o ângulo no ponto G, que já nos foi fornecido, é de 14,452 graus. Assim, nós vamos descobrir os vetores GH e GI. GH tem as coordenadas menos 9, 0 e 0. GI tem as coordenadas menos 5,62, 0 e a coordenada C que nós queremos descobrir. Assim, com os vetores que acabamos de falar, nós vamos utilizar a fórmula de obtenção do cosseno, que nada mais é do que cosseno de θ é igual a GH vezes GI sobre o módulo de GH vezes o módulo de GI. De modo que nós vamos calcular o cosseno de θ e vamos substituir o valor do cosseno de θ, que é 0,97. Assim, substituindo esse valor do cosseno na fórmula e os vetores, nós vamos desenvolver e, através das contas desenvolvidas, nós vamos descobrir que o valor da altura C do ponto I é 4,3 metros. Bom, a parte B do bloco 1, temos que calcular a equação do plano que descreve a porção C, G e F do telhado. Nós descobrimos o vetor GI e GC. GI tem as coordenadas menos 5,82, 0 e 1,44. GC tem as coordenadas 0, menos 12 e 0. Assim, com os valores dos vetores que nós obtivemos, nós vamos calcular a multiplicação vetorial para obter o vetor resultante. O vetor resultante de GI e GC, após efetuadas as contas, é de 17,29, 0 e 69,84. O vetor resultante, que nós utilizaremos para encontrar a equação geral, juntamente com um ponto que pertence ao plano. No caso, utilizaremos o ponto G. Assim, dada a equação geral do plano, que nada mais é do que A vezes x menos x0, mais B vezes y menos y0, mais C vezes Z menos Z0 igual a 0. Substituindo esses valores, teremos a equação 17,29 vezes x menos 9,2, mais 0 vezes y menos 20,20, mais 69,84 vezes Z menos 2,8 igual a 0. Desenvolvendo essa equação geral, nós vamos chegar no resultado da equação geral, que vai dar 17,29x mais 69,84z menos 354,55 é igual a 0. Bom, eu sou o Bernardo e vou apresentar o bloco 2 do trabalho de Gaal. O que ele quer saber no bloco 2 é a coordenada y do ponto F. Para descobrir essa coordenada y, temos que considerar que os pontos C, D e F são ortogonais ao solo. Sendo assim, é possível calcular o produto vetorial do vetor DF pelo vetor DC, o qual resultará em 12,6 na direção I, 14,1 na direção J e 28,19 menos 9,4Y na direção K. E utilizando o caso especial dos planos perpendiculares, o qual a altura é igualada a zero, nós igualamos a coordenada Z a zero para encontrar o ponto Y, resultando em 28,19 menos 9,4Y igual a zero. E isso resulta no Y igual a 2,99. E aí galera, meu nome é Lucas, eu vou falar sobre o bloco 3, que é referente à chaminé do projeto. Ele é dividido em 3 partes. Na parte A, falaremos sobre a distância Z dos pontos da chaminé. Para isso, pegaremos os pontos do telhado onde a chaminé se encontra, ponto B, C e F. Achados o vetor diretor de cada reta, faremos um produto vetorial entre eles para acharmos o vetor normal. Feito o produto vetorial, o resultado do vetor normal é 0 na coordenada x, menos 7,5 na coordenada y e menos 26 na coordenada z. Para acharmos a altura do ponto K, colocaremos
na equação do plano o vetor normal, o ponto C e as coordenadas do ponto K. Fazendo os cálculos, acharemos que a altura é de 3,4 metros. O ponto L está na mesma altura que o ponto K, portanto, sua altura também é de 3,4 metros. Repetindo os mesmos procedimentos para o ponto J a partir da equação do plano, acharemos que sua altura é de 3,7 metros. O ponto M também está na mesma altura que o ponto J, portanto, sua altura também é de 3,7 metros. Na parte B, acharemos o perímetro da chaminé. Para isso, precisaremos achar a distância euclidiana de K a L e de K a J. De K a L, o Y e o Z são iguais, portanto, a sua distância é a diferença entre os seus x, que no caso é 1 metro. De K a J, a distância euclidiana fica 12 menos 12 ao quadrado, mais 6 menos 5 ao quadrado, mais 3,6 menos 3,36 ao quadrado, dentro de uma raiz, que dá 1,02 metros. Portanto, o perímetro total é 4,04 metros. Na parte C, acharemos a distância da chaminé até a calha do telhado da casa. Para isso, precisamos achar um ponto que fique perpendicular a um ponto da chaminé. Para isso, utilizaremos o ponto 11 no eixo X, 2,2 no eixo Y e 2,8 no eixo Z. Faremos a distância euclidiana, portanto, do ponto W, que é o imaginário, e o ponto L, que é o ponto da chaminé. Portanto, o cálculo fica 11 menos 11 ao quadrado, mais 6 menos 2,2 ao quadrado, mais 3,6 menos 2,8 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz, que dá 2,26 metros. E aí galera, eu sou o Vitor, vou apresentar a parte 4 aí do projeto, que refere essa equação da parábola referente à porta. E nesse caso, a soleira da porta, que refere-se ao eixo X, vale 2 metros. E assim, o vértice é composto por uma coordenada x, 20 e 23. E sendo assim, as raízes da equação da parábola são, nesse caso, são 6, 20 e 0, porque não tem uma altura. E a outra raiz seria 4, 20 e 0. E assim, obtidos esses pontos, é possível calcular a equação da parábola, que seria uma equação normal do segundo grau. Assim, a fórmula que expressa é a função de z, que é igual a, que seria uma constante, multiplicando x menos a raiz, vezes x menos a outra raiz. Assim, substituindo as coordenadas no eixo x, da raiz 1 e da raiz 2, é possível obter na fórmula que é a função de z é igual a constante a, multiplicando x menos 4 vezes x menos 6. Assim, fazendo a distributiva dessa forma, obteremos a função de z, que é igual a constante a, multiplicando x ao quadrado menos 10x mais 24. Assim, depois disso, precisamos substituir as fórmulas da fórmula no vértice, substituindo os pontos do vértice. Assim, a função de z ficará 2,3, que é a coordenada da altura do ponto vértice, e no lugar de x, na fórmula, substituiremos por 5. Assim, depois de todas as contas feitas, obteremos que a é igual a menos 2,3. Assim, pegando essa constante a, substituiremos na forma original, que é a função de z igual a multiplicação da constante a por x ao quadrado menos 10x mais 24, que assim obteremos que a função de x é igual a menos 2,3 vezes x ao quadrado menos 10x mais 24. E assim, depois de feita a distributiva da constante a multiplicando o resto da função, obteremos que z é igual a menos 2,3 x ao quadrado mais 23x menos 52,2.
E aí galera, eu sou o Luiz Miguel e vou falar sobre o bloco 5 do projeto. O bloco 5 pede para que seja projetado uma janela na parede A e B. E também é pedido que essa janela ocupe de 20 a 30% da área da parede. Essa parede ela tem o formato de um pentágono. E para calcular a área desse pentágono, nós vamos dividir ele em um retângulo e um triângulo. Sabendo que a base possui 8 metros e que a altura do pentágono possui 4,3 metros, separando o pentágono em um retângulo e um triângulo, teremos que a área do retângulo será de 22,4 metros quadrados e a área do triângulo será de 5,76 metros quadrados. Somando a área do retângulo e do triângulo, teremos uma área total de 28,16 metros quadrados. Levando em consideração de que a janela deve ocupar de 20 a 30% da área, nós iremos utilizar uma medida de 27% da área total. E fazendo os cálculos, chegamos à conclusão de que a área da janela deverá ser de 7,6 metros quadrados. Fazendo os cálculos, a altura da janela será de 2,7 metros e a base será de 5,7 metros. Assim, chegamos à conclusão que as coordenadas dos pontos da janela são: W será de 8, 1,15 e 0,77. O X será de 3, 6,85 e 0,77. E o Z será de 8, 4 e 3,47. Quanto ao perímetro do corte da chaminé, o valor que nós encontramos ao medirmos a maquete foi de 18,6 centímetros, diferente do valor calculado no bloco 3, que foi de 4,04 metros. Houve diferença novamente devido à espessura do papel e devido ao perímetro ter sido feito em cima da maquete e não por dentro dela. Medimos o ângulo formado entre a porção do telhado, que é pedida no bloco 1, com o chão, e o ângulo que nós encontramos após medirmos foi 14,03, valor muito parecido aos 14,452 que nos foram fornecidos. Essa diferença ela aconteceu devido ao arredondamento dos valores dos pontos ao montarmos a maquete e devido também à espessura do papel, que acaba alterando um pouco o ângulo formado. Durante a realização desse projeto, a geometria analítica foi um importante fator, possibilitando que nós encontrássemos todos os pontos faltantes e montando assim a nossa maquete. Bom, esse foi o nosso projeto da casa. Espero que tenham gostado e podem acessar o link na descrição do nosso artigo e também do Making of. Obrigado!